Olá, boa noite. Hoje é 18/10/2024, Antigo Testamento, parte 918, Números, capítulo 35, versículo 15 em diante, acerca das 6 cidades de refúgio. Então, no versículo 15 está escrito assim: então, que Deus abençoe você e sua família, que Deus lhe dê força, vigor, coragem e disposição, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, está escrito assim: serão de refúgio estas 6 cidades para os filhos de Israel e para o estrangeiro, e para o que se hospeda no meio deles, para que ali se acolha aquele que ferir alguma pessoa por erro, que ferisse por erro, sem nenhuma intenção e por erro, sem querer, a pessoa morresse e fosse por erro. Então, a pessoa tinha 6 cidades de refúgio para ficar. Porém, se o ferir com um instrumento de ferro e o morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Então, se naquele tempo o homicida tivesse ferido alguém com um instrumento de ferro e a pessoa morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Então, naquele tempo, como eu falei para vocês, se uma pessoa cometesse um homicídio com ferro, com espada, com lança, com pedra, com pau, a pessoa era morto do mesmo jeito, recebia a condenação, a sentença, era julgado, condenado e sentenciado a morrer do mesmo jeito, ou crucificado ou apedrejado naquele tempo. Só que tinha essas 6 cidades. Então, porém, se o ferir com instrumento, se ele fosse culpado, o homicida, se ele tivesse ferido por erro, ele ficaria na cidade por um período de tempo. Se ele tivesse ferido com um instrumento de ferro, ele morreria. Era a lei de Israel naquele tempo. Não acredito que ainda deve existir essas leis. Ou se o ferir com pedra a mão de que possa morrer e ela morrer, homicida certamente o homicida morrerá. Entendeu? Se alguém ferisse alguém com pedra, jogasse uma pedra em alguém, a pessoa morresse, era declarada a pessoa como homicídio e deveria morrer. Se por exemplo alguém ferisse alguém, alguém morresse, era um erro, por acaso. Sei lá, fosse correndo um cavalo, alguém se metesse no meio, batesse, ou se a pessoa tivesse por erro, sem intenção, mas se jogasse, ferisse com ferro, ou se jogasse pedra, a pessoa era homicídio e tinha que morrer também, crucificado ou apedrejado ou enforcado naquele tempo. Era assim que se tratava, era assim que se fazia com os homicidas. Ou se o ferir com o instrumento de madeira que tiver na mão e que possa morrer, e ela morrer a pessoa, homicida certamente o homicida morrerá. Naquele tempo o homicida ele morria quando descobria o homicídio que ele tinha praticado, seja por pedra, por instrumento de ferro ou por pau, madeira. A pessoa morreria. Era desta maneira que acontecia em Israel. Então hoje, a Bíblia diz em Apocalipse que os homicidas não herdarão o reino de Deus. Quem é a homicida? Uma pessoa que matou alguém é um homicida. Seja pau, pedra, faca, qualquer outra coisa. Então os homicidas não herdarão o reino de Deus. A não ser que a pessoa peça perdão de coração a Deus, confesse o homicídio, peça perdão de coração a Deus e não faça mais o homicídio, aí sim pode conseguir ali o perdão do pecado e a salvação. Mas se as autoridades da justiça da terra souber, a pessoa é presa e a pessoa passa um período de tempo na cadeia pagando por o crime, né? Desse jeito que se acontece aqui no Brasil, em outros lugares eles punem com prisão perpétua e às vezes com a própria morte da pessoa que cometeu o homicídio. Então, desse jeito aqui, pessoal, ninguém quer morrer, ninguém quer ser morto, né? E naquele tempo existia gente que matava pessoas, você vê pra quê?